Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas fazem para mim. Realme 11X ou Realme 11 5G? Qual dos dois smartphones vale mais o seu dinheiro? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre os dois smartphones, passar pelas principais diferenças entre eles e dar o meu veredito no final, qual que vale mais a pena você comprar. Então, partiu! Bom, galera, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é em relação ao design dos dois produtos. Como vocês podem ver, o design de ambos os aparelhos é bem parecido, eles seguem basicamente a mesma identidade visual, só que como vocês podem ver aqui, tem essa principal diferença aqui, ó, que no Realme 11X eles destacam aqui 64 megapixels AI câmera e aqui no 11 5G 108 megapixels AI camera, entendeu? Essa é uma das principais diferenças, a primeira das principais diferenças entre esses dois modelos, mas em relação ao design em si e também ao acabamento, é a mesma coisa, tá? Ambos os smartphones possuem traseiras e laterais em plástico. A diferença que fica é, aqui na parte lateral, vocês podem ver que o Realme 11X, que é esse aqui da minha esquerda, tem uma lateral fosca. Com isso, acaba ficando menos bonito, porém evita também de ficar muito manchado de marca de dedo, né, de impressão digital. Já o Realme 11 5G, como vocês podem ver, ele tem uma lateral brilhante, tá? Então é esse dourado brilhante aqui, que eu acho que ficou muito bonito, transformou o aparelho num design muito premium, só que fica com bastante marca de dedo. Talvez vocês não consigam ver aqui no vídeo, mas eu vendo aqui, tá bastante sujo de marca de dedo, tá? Mas em relação ao design, não tem muito o que falar, são basicamente aparelhos idênticos, a não ser, é claro, né, em relação à cor. Inclusive, deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber qual cor que você gosta mais, o Purple Dawn do Realme 11X 5G ou o Glory Gold do Realme 11 5G. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Na minha humilde opinião, depois de analisar muito os dois smartphones, confesso que foi bem difícil essa escolha, mas depois de analisar muito, eu confesso que eu gostei mais do Glory Gold aqui do Realme 11 5G, tá? Só que o Realme 11X também é muito bonito. Um outro ponto que nós vamos analisar aqui também é a quesito tela, tá? Em relação à qualidade, em relação a tudo aí que a tela oferece. Bom, a tela dos dois smartphones é exatamente a mesma. Trata-se de uma tela IPS LCD de 6,72 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Então são duas telas realmente muito boas, realmente muito fluidas. Talvez vocês não tenham aí a percepção no vídeo, já que o vídeo está sendo gravado a 60 frames, beleza? Mas é uma tela sim muito bacana, tá? Eu acho que a fluidez aqui na barra de status, na hora de baixar aqui essa barra de status, poderia ser um pouquinho melhor. Pelo que vi ali, ele ativa 90 frames quando ele desce essa barra de status. Eu acho que poderia descer aqui os 120 para poder manter essa fluidez aqui, tá? Mas de resto, como vocês podem ver, é basicamente a mesma tela. Abrindo aqui a parte das configurações, vindo aqui em brilho da tela, vocês podem ver aqui, ó, que eles têm três opções para selecionar. Ou o modo seleção automática, que eu particularmente recomendo que você utilize esse modo, tá? Que ele vai meio que ajustar automaticamente quando que você precisa do 120, quando que precisa do 60. Tem o modo 120 cravado, caso você queira aí o máximo de fluidez possível, porém abrindo mão aí um pouco mão da bateria, tá? Vai gastar um pouco mais de bateria. Ou então no modo padrão, se você quiser economizar bateria ao máximo, o que eu particularmente não recomendo, tá? 60 Hz realmente fica bem complicado. Para quem já está acostumado com o smartphone com 90 Hz ou 120 Hz, acaba sendo meio complicado migrar para um aparelho com 60, né, e colocar em 60 Hz. Mas em relação à tela, também não tenho muito o que falar, tá? As duas telas são exatamente as mesmas. O único ponto que me incomoda bastante aqui nessas telas, além de, claro, eu acho que poderia ser uma AMOLED, né? Porque a gente sabe que a AMOLED tem suas vantagens em relação ao IPS, mas é uma IPS até que de boa qualidade. Dependendo do preço que você for pagar neles, vale a pena, beleza? Mas eu acho que o brilho poderia ser um pouco mais forte, tá? Como vocês podem ver aqui, o brilho está no talo e geralmente no uso do dia a dia eu costumo utilizar o brilho no máximo mesmo, porque o brilho mais fraco do que isso geralmente não fica tão bacana assim, tá? Então, para aqueles dias de sol forte ou que você tiver com incidência direta de luz solar, eu confesso que não vai ser um aparelho muito indicado para isso não, tá? A tela dele deixa um pouco a desejar no quesito de brilho.
Mas em relação à coloração, em relação à resolução e até em relação à fluidez também, é um smartphone que dá conta do recado sim. Eu acho que para a categoria está sim fazendo um ótimo trabalho. E agora, pessoal, adivinhem só, mais um ponto que é exatamente igual nos dois smartphones, tá? Vamos falar da performance, do desempenho. Ambos os smartphones contam com o mesmo chipset, o Dimensity 6100 Plus, que é um intermediário recém-lançado aí pela MediaTek, que fica mais ou menos aí na mesma faixa de performance que o Snapdragon 695 consegue te oferecer. Então se trata aí de um smartphone intermediário comum. Não é um smartphone intermediário de entrada, mas também não chega a ser um intermediário premium, tá? Ele tem sim suas limitações, até porque esse processador conta aí com clocks de tipo Cortex A76. Não tem nem sequer um único Cortex A78 para contar a história. Então é um processador mais voltado para eficiência energética do que propriamente para performance. Mas, é claro, eu não pude deixar de testar. Eu tenho aqui o Genshin Impact instalado no Realme 11X, tá? Aqui no Realme 11 5G também está instalado, porém aqui já estão todos os dados instalados. Então eu vou colocar aqui para rodar nesse smartphone aqui e vocês vão ver aí mais ou menos, ter mais ou menos uma noção da performance que ele consegue entregar. Eu já tinha deixado o jogo aberto aqui, tá? Está reconectando aí ao servidor, provavelmente vai ter que reiniciar novamente. Mas vocês vão ver mais ou menos aí como é que esses dois smartphones vão se comportar em jogos mais pesados como o Genshin Impact, tá? Lembrando que eu já fiz uma gameplay de Genshin Impact aqui no canal, com esse smartphone aqui mesmo, o Realme 11X, mas como se trata aí de um comparativo / review desses dois smartphones, eu vou abordar novamente a questão da performance. Bom, eu vou colocar aqui para vocês observarem em tempo real a questão do FPS, porque a Realme tem esse sistema do FPS, como vocês podem ver ali, ó, é o primeiro ali, ó. O FPS ele consegue monitorar em tempo real o FPS, quanto de GPU está sendo usado e o quanto de CPU está sendo usado. Bom, vamos colocar aqui então, ó, configurações, gráficos. Como vocês podem ver, está tudo basicamente no talo. Vou colocar aqui em 60, mas já adianto para vocês que esse smartphone não foi feito para jogar em 60, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê, mas vamos continuar aí nossa jogatina, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, andar um pouquinho pelo mundo. Vocês viram aí que deu umas travadinhas, né? Deu umas lagadas. Mas assim, galera, vocês têm que lembrar também que o smartphone ele está rodando com os gráficos no máximo, tá? É um jogo muito mal otimizado. Ele está rodando aí com gráficos no máximo. Então, apesar de dar aqui sim algumas quedas de frame, mas eu acho que está até ok considerando a categoria do smartphone, ok? Depois, de repente, até baixo ali um pouquinho a resolução gráfica, para vocês verem como é que ele vai se sair. Mas, sinceramente, eu acho que ele está se saindo até que bem. A maior parte do tempo fica aí na média dos 30 e poucos FPS, então realmente é um smartphone que você vai conseguir rodar Genshin Impact sim, tá? É aquele smartphone para você rodar Genshin Impact de forma muito parruda, de forma profissional? Não, sinceramente não. É um smartphone para você jogar Genshin Impact de forma casual, se você não for um jogador muito profissional, só faz questão de ter uma jogatina básica ali, você vai conseguir rodar o jogo sim, tá? E se ele consegue rodar esse jogo aqui, que é o Genshin Impact, quem dirá outros jogos da Play Store, tá? Então, para você rodar aí outros jogos da Play Store como PUBG, Free Fire, Farlight 84, Asphalt 9, COD Mobile, todos esses jogos aí, você pode ficar tranquilo porque ele vai tancar tranquilamente, tá? Eu geralmente gosto de testar apenas o Genshin Impact porque é justamente o jogo que exige mais processamento do smartphone e a gente consegue testar o limite do chipset. E como vocês podem ver aqui, o limite do chipset do Dimensity 6100 Plus é esse limite aí, ó. Essa faixa aí dos 30 e poucos FPS, às vezes se aproxima ali dos 40, mas não costuma passar disso, tá? Geralmente fica nessa faixa aí dos 30 frames por segundo mesmo. O que é um desempenho ok. É um desempenho razoavelmente ok, você não vai ter grandes problemas, tá? Para jogar nesse smartphone, mas não é um smartphone feito para isso, tá? É um smartphone para jogatinas mais casuais, para jogos mais otimizados, mas se você quiser arriscar um Genshin, você vai conseguir, tá? Até morri aqui, acabei morrendo aqui, mas enfim. Mas você vai conseguir sim, tá?
Mas como vocês podem ver aqui, fica na faixa dos 30 FPS e ainda assim ele dá algumas quedas. Então não é bem um smartphone voltado para rodar Genshin Impact. Apesar de você conseguir rodar Genshin Impact nele, não é um smartphone voltado para isso. E isso vale tanto aqui para o 11X quanto também para o 11 5G, já que eles apresentam o mesmo chipset, tá? Então, em relação à performance em games, basicamente nada vai mudar. Mas, de novo, dependendo da faixa de preço que vocês forem pagar nele, sei lá, se forem pagar, por exemplo, aqui o Realme 11X, quanto que eu acho que ele vale mais ou menos? Uns 1.200, 1.300 no máximo, eu acho que é um smartphone que vale a pena ser comprado sim, tá? Tem uma performance até que boa, considerando a categoria do produto. Lembrando que o preço de lançamento dele e o preço de lançamento que ele costuma ficar atualmente também, tanto ele quanto o 11 5G, não são smartphones tão baratos assim que valem o preço que custam. Mas depois de um tempo, a tendência é baixar consideravelmente o valor, e aí sim vai virar um ótimo custo-benefício, tá? Bom, vocês já puderam comprovar um pouquinho aí da performance no Dimensity 6100 Plus, aqui no Realme 11X, e é basicamente a mesma performance que você vai ter no outro modelo mais caro, tá? Agora vamos analisar o próximo quesito. Bom, galera, agora vamos falar de outro ponto aí que gera muita dúvida entre as pessoas, né? E que costuma ser geralmente um fator de compra também por muitas delas ao comprar um novo smartphone, que são as suas câmeras, tá? Em ambos os smartphones nós temos um conjunto duplo traseiro e um sensor frontal, porém nós temos diferenças, tá? Aqui no Realme 11X 5G, você teoricamente tem um sensor mais fraco, tanto na principal como na frontal. Então o sensor principal dele possui 64 megapixels, enquanto que o sensor frontal possui 8 megapixels. Já o 11 5G possui um sensor principal de 108 megapixels e um frontal de 16 megapixels, beleza? Então você tem aí basicamente o dobro de megapixel tanto na principal traseira como na frontal em relação ao 11X 5G. Mas será que o dobro de megapixel reflete o dobro de qualidade? Bom, é isso que nós vamos ver, tá? Ambas as fotos aqui eu bati no modo cheio, tá? Então nesse caso aqui foram 64 megapixels, o modo cheio mesmo de 64 megapixels, e nesse caso aqui o modo cheio de 108 megapixels. E vamos fazer aqui uma pequena aproximação nos dois smartphones e ver como que eles se saíram nessa questão da qualidade, tá? Sinceramente, aproximando os dois smartphones aqui, eu consigo perceber que a diferença de qualidade é muito pequena, tá? Praticamente não há diferença de qualidade entre os dois smartphones. Para um sensor de 64 megapixels, eu julgo até que o 11X está saindo muito bem. O sensor que está presente nele aqui é exatamente o mesmo sensor que existe no GT Master Edition, que inclusive está gravando esse vídeo aqui para vocês, que é o sensor da OmniVision OV64B. E é um sensor muito competente e casou muito bem para um smartphone dessa categoria com esse chipset, tá? Já o sensor de 108 megapixels, como vocês podem ver, também fez uma foto muito boa, mas como vocês podem ver aqui tem poucas diferenças. A principal diferença que a gente vê aqui é na questão da coloração, tá? Então você tem aqui uma foto mais quente no Realme 11X, aliás, no Realme 11 5G você tem uma foto mais quente, mais saturada e consequentemente a maioria das pessoas pode acabar preferindo. Mas em relação à qualidade em si, sinceramente eu estou achando muito parecido e digo mais ainda, hein? Tem algumas situações aqui que parece que o sensor de 108 até deu meio que uma desfocada. Locais que o 11X conseguiu lidar melhor. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas deu meio que uma leve desfocada aqui no 11 5G. E olha que não estava no modo desfoque, estava no modo convencional, no modo cheio de 108 megapixels, né? Mas no fim das contas, são duas câmeras boas, eu acho que para a categoria são duas câmeras que vão te suprir perfeitamente, tá? Eu só senti falta aqui realmente de um sensor ultra-wide, porque o segundo sensor que tem em ambos os smartphones é um sensor de apenas 2 megapixels para o efeito de profundidade. Então, basicamente, você só tem uma câmera realmente utilizável, tá? Já em relação ao sensor frontal, aqui eu confesso que eu me surpreendi muito e positivamente com esse carinha aqui, o Realme 11X, tá? O Realme 11X conta com uma câmera frontal de apenas 8 megapixels, mas mesmo assim ele conseguiu trazer uma nitidez no meu rosto que eu sinceramente fiquei muito surpreso. É claro, né, galera, vocês precisam desativar o modo embelezamento que geralmente vem por padrão, mas depois que você desativa, olha só a qualidade que você tem em um sensor de 8 megapixels. Já esse aqui é o sensor de 16 megapixels do Realme 11 5G. Ó.
Na minha humilde opinião, sim, o sensor de 16 megapixels desse carinha aqui entrega fotos um pouco melhores, mas sinceramente eu fiquei muito feliz com o que o 11X conseguiu me entregar. Não é uma foto ruim, não é uma foto que deixou meu rosto esbranquiçado. O único porém que eu tenho que deixar aqui para vocês é que quando esses smartphones eles estão contra o sol, ou seja, uma situação não muito favorável, as fotos não ficam muito boas, tá? Eu recomendo sempre que você fique a favor do sol para você ter aí essas fotos mais nítidas e com o HDR trabalhando de forma melhor, beleza? Aí eu tenho aqui outra foto também, porque o que acontece? A Realme ela destacou lá no evento de lançamento desses aparelhos que o Realme 11X ele tem uma tecnologia de 2 vezes de zoom sem perda de qualidade. Já o 11 5G, por ter uma câmera de 108 megapixels, ele pode dar um zoom de até 3 vezes praticamente sem perda de qualidade. E aí eu tirei essas duas fotos aqui, eu tentei simular um 3 vezes de zoom com o 11X aqui e coloquei no 3 vezes de zoom aqui no 11 5G para a gente ver como é que está a diferença de qualidade das duas imagens, tá? Então, dando uma aproximada aqui, ó, como vocês podem ver, sinceramente é uma foto que está com uma nitidez até que muito boa, sinceramente eu estou bem surpreso com o que eu estou vendo aqui, principalmente para um sensor de 64 megapixels, eu estou realmente muito surpreso. Lembrando que esse aqui não foi o modo 64 megapixels cheio, tá? Foi o modo tradicional, aquele que faz o quad pixel, e aí ele entregou esse resultado aqui quando eu dei um zoom de 3 vezes nele, tá? Já aqui é o Realme 11 normal, né? O Realme 11 5G. Sinceramente, mais uma vez, eu acho que a diferença aqui está mais na questão da coloração. Aqui apresenta um tom mais natural e aqui um tom mais vívido, mais quente. Então eu acho que fica mais por conta da coloração do que da nitidez em si. Confesso que a diferença de nitidez está muito parecida. Não é um ponto que você fala assim, nossa, está muito melhor no 11 5G? Não. Sinceramente, se for para você pegar o 11 5G por causa da câmera de 108 megapixels, eu não acho que vale a pena. Porque, sinceramente, não faz muita diferença em relação ao 11X não, tá? Agora aqui, mais uma foto, tá? Essa aqui é a foto tradicional e essa aqui foi uma foto que eu bati com ambos os aparelhos, também mesmo esquema, ó. O modo 64 megapixels aqui e o modo 108 megapixels aqui, tá? Vamos ver aqui como é que está a diferença na qualidade das imagens, tá? Mais uma vez, galera, olha só. Realme 11 5G conseguindo entregar aí uma excelente nitidez, tá? Olha aqui, ó. Realme 11X conseguindo entregar uma excelente nitidez e a maior diferença que a gente percebe mesmo é a questão da coloração. Eu particularmente, como gosto de fotos mais saturadas, também acabo preferindo as fotos do 11 5G, mas em relação à qualidade em si está muito próximo. Outra coisa que eu percebi também é que o 11 5G eu consegui lidar um pouco melhor com o HDR aqui no chão, ó. Pode ver que o chão aqui ficou um pouco mais natural, ficou um pouco melhor, já aqui parece que o 11X ele deu meio que uma estourada, tá vendo? Deu meio que uma estourada na cor do chão, o sol refletindo no chão deu uma estourada aqui, não soube compensar tão bem quanto aqui. Mas isso são mínimos detalhes que a gente percebe. Aqui, ó, quando você vê aqui na grama, aí você percebe que o sensor de 108 megapixels faz sim diferença, tá? Sinceramente, aqui eu estou vendo uma diferença. Tem uma perda maior de qualidade aqui, ó, no 11X, que não tem tanto aqui no 11 5G. Tá? Eu consigo perceber, vocês conseguem perceber pelo saco aqui, por exemplo, ó. Vou até aproximar um pouco mais para vocês verem. Percebam que está um pouco bem mais nítido aqui no 11 5G. Então, assim, quando você vai ativar o modo de 108 megapixels, quando você for ficar procurando pelo em ovo, você vai ver que sim, os 108 megapixels são melhores para dar crop do que os 64 megapixels do 11X, tá? Só que você vendo assim a imagem de relance assim, você percebe que as diferenças são quase mínimas. Talvez aqui um HDR um pouquinho melhor aqui no 11 5G. Vocês veem aqui que na questão da edícula, ó, conseguiu mostrar um pouco mais a edícula, que já deu uma escurecida maior, né? Mas isso aí é ficar achando pelo em ovo, tá? Para o usuário convencional, as duas fotos são muito parecidas e as duas câmeras também são muito parecidas. Na questão da câmera frontal, é que realmente eu achei aqui uma diferença um pouco maior, mas ainda assim são duas fotos que aparelhos conseguem entregar bom resultado na frontal, tá? E é claro, né, galera, para finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de falar bateria e carregamento, tá? Então, em relação à bateria desses smartphones, ambos contam aí com a bateria de 5.000 mAh e como possui a mesma capacidade e o mesmo chipset,
já é de se esperar e é o que realmente acontece. Ambos possuem exatamente a mesma autonomia, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, em ambos os smartphones temos 1 hora e 13 minutos de tempo total, né? Sendo aí 40 minutos aproximadamente, 32, 40, tipo, bem aproximado aqui dos dois smartphones. E eles estão sobrando basicamente a mesma porcentagem de bateria também, ó, 93 contra 94. É uma bateria que dura muito, tá? Você consegue passar aí tranquilamente de um dia de uso, dependendo do seu estilo de uso, né, obviamente. Mas sim, é um smartphone que consegue muita bateria, uma autonomia de bateria surreal. A Realme conseguiu mandar muito bem na otimização dessa bateria, tá? Até porque eles contam com o processador muito otimizado também, né? Então, voltando ali sobre o dispositivo, nós temos aí o Dimensity 6100 Plus, que, como eu falei para vocês lá mais para o início, é um processador voltado para eficiência energética. Então, o que ele não entrega tanto assim em performance, ele entrega em bateria, tá? Então, é um processador muito eficiente, que vai te oferecer uma bateria muito duradoura. E aqui a gente vai para outro ponto que também temos diferenças entre os dois modelos, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos 128 GB de armazenamento no Realme 11X e 256 GB de armazenamento no 11 5G. Então você tem basicamente o dobro de armazenamento aí no Realme 11 5G. Se 128 GB não for o suficiente para você, é melhor você já ir investir um pouco mais e partir para o 11 5G, beleza? E o outro ponto aqui também, né, que eu não poderia deixar de destacar, é a questão do carregamento. Então vou deixar os dois smartphones apoiados aqui, ó, para a questão de ilustração. Mas o carregamento desses dispositivos também muda, tá? Então, aqui no Realme 11X, nós temos um carregamento de 33 watts, é esse carregador aqui, ó. Podem ficar tranquilos que, ao contrário de certas empresas aí, esse carregador já vem na caixa, então um ponto muito positivo para a Realme, tá? Esse carregamento de 33 watts já vem na caixa do Realme 11X. E aqui, no caso do Realme 11 5G, nós temos um carregamento de 67 watts, tá? Estou até botando aqui, né, dando um close para vocês. Temos 67 watts de carregamento aqui no 11X, no 11 normal, e 33 watts de carregamento no 11X. Foi outra economia que a Realme fez também no 11X para poder torná-lo mais barato e mais acessível para a população, né? Então agora vou deixar até aí algumas imagens, né, de como que foi a questão do carregamento, tá? Eu botei os dois smartphones para carregar basicamente com a mesma carga. Então aí os dois estavam com basicamente o que? 15%. No caso estava com 15% o Realme 11 5G e estava com 17% o Realme 11X 5G. E como vocês podem ver nessas imagens aí, basicamente quando o Realme 11 5G carregou em 100%, ou seja, com 67 watts, o carregador de 67 watts, esse smartphone aqui tinha carregado apenas 80% da bateria. Tá? Então, é uma diferença aí considerável, uma diferença aí de 20%, né, na hora de você botar para carregar e tal, que vai te ajudar e vai dar uma ajudada, caso você esteja com pressa para o trabalho ou coisa do tipo, o 11 5G vai te oferecer essa vantagem aí de ter a carga completa em bem menos tempo, tá? Bom, mas agora dando o meu veredito final, vou até virar aqui para o design traseiro dos dois smartphones, né? E vou dar o meu veredito final sobre eles. Afinal de contas, Rafa, vale mais a pena o Realme 11X ou o Realme 11 5G? Bom, é o que eu estou falando para a maioria das pessoas. Se a diferença de preço entre os dois modelos for muito gritante, vai de Realme 11X. Como vocês puderam ver, ele é um smartphone muito parecido com o Realme 11 5G, só que ele tem alguns cortes de custo aí, né? Então, por exemplo, você tem aí a questão do carregamento mais lento, de 33 watts, você tem aí 128 GB de armazenamento e também você tem uma câmera de 64 megapixels principal e uma câmera de 8 megapixels na frontal. Então, são câmeras teoricamente piores. Mas como vocês puderam ver aí nos resultados de câmera, eu confesso que os dois estão bem parecidos, tá? Não é como se você fosse escolher o 11 5G porque a câmera seja muito superior. Tem um certo nível de superioridade sim, só que é pequeno. Vocês viram aí que a maior parte das vezes o sensor de 108 megapixels vai ser melhor para fazer aquele crop, né? Então você quer ampliar bastante a imagem aí, você fica achando pelo em ovo e tudo mais.
E também na questão do HDR, eu percebi que o sensor de 108 megapixels do Realme 11 5G está ligeiramente melhor, tá? Em relação à câmera frontal, eu achei muito interessante o que o Realme 11X 5G conseguiu oferecer, com 8 megapixels, só que ainda assim, também, o Realme 11 5G também oferece uma qualidade de câmera frontal superior, tá? Lembrando que em relação à gravação de vídeo, ambos os smartphones suportam apenas Full HD 30 frames, tanto na frontal quanto na traseira. Futuramente eu vou lançar um vídeo aqui só de teste de câmera desses dois smartphones, e aí eu vou comparar certinho várias fotos, vários vídeos, para vocês compararem aí e verem como é que é a qualidade deles, tá? Mas sinceramente, se a diferença for muito gritante, vai no 11X. Agora, se a diferença for de menos de R$300, sinceramente, eu acho que vale a pena você se apertar um pouquinho ou esperar mais um mês, mais um saláriozinho e investir o 11 5G, tá? Porque ele vai ter um carregamento mais rápido de 67 watts, ó. E ele vai ter também 256 GB de armazenamento, que eu considero o padrão ideal para 2023, tá? Então, se você puder fazer essa forcinha a mais para pegar o 11 5G, vai por esses motivos que eu citei. Pela câmera em si, nem tanto, porque a câmera do 11X também é muito competente e muito parecida, de forma geral. Só se ficar achando pelo em ovo, aí você vai ver as diferenças. Mas o carregamento de 67 watts e os 256 GB de armazenamento são uma diferença considerável na hora de comprar o novo smartphone, tá? Bom, mas o comparativo foi basicamente esse. Como vocês puderam ver aí, foi um breve comparativo, nada muito grande, muito gigante, mas foi um breve comparativo aí apresentando os dois smartphones, quais são as particularidades e o que cada smartphone tem a oferecer para você, beleza? Então, já vai deixando aquele like maroto, se inscreve no canal caso você seja novo por aqui e, claro, ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e lives do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!